Oi, gente! E aí, boa noite! Quinta-feira, dia de perguntas e respostas aqui no Rotulagem. Então, deixei caixinha nos stories e vocês mandaram muitas perguntas boas. Estou animada com a live de hoje. E aquela velha história, gente. Se por acaso você não deixou a sua pergunta na caixinha dos stories, pode deixar agora. Do lado de comentários tem uma figurinha que são duas cartinhas com um pontinho de interrogação. Então pode mandar a sua dúvida ali. Gente, live de perguntas e respostas eu não consigo ficar muito lendo o chat, tá? Então eu sempre priorizo as perguntas que estão ali na caixinha, beleza? Oi, Dani. Oi, Carol. Oi, Abby. Olha, todas as minhas VR6 aqui, hein? Cris, Alex, Rita também é VR6. Vamos chegando, gente. Bora lá, então. Vou começar já. Tem umas perguntas bem legais. Eu vou começar com uma que eu, inclusive, tava dando uma olhada agora. Que é essa aqui, ó. Da Kátia. Essa pergunta é bem comum, tá, gente? Na verdade, tudo que envolve porção e medida caseira gera muita dúvida. E eu entendo. Eu acho que às vezes as pessoas querem fazer mais difícil do que realmente é, mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com a legislação, né? Apesar de ser só uma legislação que a gente precisa para fazer porção e medida caseira, que é a RDC 359, ela é bem extensa e ela tem muita informação. Então, tem a RDC 163 também, né? Mas essa é mais específica. Na RDC 359 tem muita informação e às vezes é comum a gente se perder, enfim. Então, eu recebo bastante perguntas sobre porção e medida caseira. E aí, a Kátia mandou uma situação, né? Então, ela falou: se a porção do meu pão é de 70 gramas e isso tem uma fatia, então uma fatia do pão dela tem 70 gramas. A informação nutricional deve ser em 50 gramas. Por quê? Porque lá na tabela de porção, a porção estabelecida na tabela de porção da RDC 359, né? A porção estabelecida para pães é de 50 gramas. Por isso que ela tá falando que a informação nutricional deve ser em 50 gramas. Aí ela falou: e a medida caseira? Deve colocar como, né? Então, Kátia, assim, lá também, nessa mesma tabela de porções e medidas caseiras da RDC 359, ele define que a porção para pães sempre vai ser 50 gramas e a medida caseira vai ser uma fatia. Só que nesse caso, a sua fatia tem mais do que 50 gramas, né? Então, você poderia continuar com essa medida caseira de uma fatia se a variação fosse de mais ou menos 30%. Então, se ela variasse ali 15 gramas para mais ou para menos. Só que no seu caso, ela passa dessa variação de 30%. Então, você vai ter que usar frações para indicar essa medida caseira. Então, assim, a sua medida caseira vai continuar sendo fatia, só que você não vai colocar 1, porque não está dentro dessa variação permitida. Na própria RDC 359 tem essa tabelinha com as frações que você pode usar dependendo da variação. Então, no seu caso, se eu não me engano, vai ficar meia fatia. Porque 50 gramas não quer dizer que tem exatamente meia fatia, né? Meia fatia, no seu caso, exatamente, seriam 35 gramas. Mas nessas variações de 30% permitidas ali para cada caso, o seu caso muito provavelmente vai ficar ali em meia fatia. Então você vai declarar tabela nutricional, porção 50 gramas, medida caseira meia fatia e aí todos os valores nutricionais correspondentes a 50 gramas, tá? Então esse é o pensamento. Dá uma olhadinha lá na RDC 359, nessa tabela de frações que tem lá, e confirma, mas quase certeza que vai ficar em meia fatia, tá bom?
Essa pergunta aqui eu também tenho recebido bastante. E se eu não me engano, eu até respondi ela na live passada de perguntas e respostas, mas eu vou responder de novo. A Lu perguntou especificadamente para drageados, né, MM, mas serve para tudo. Vou dar uma resposta mais geral. Então ela perguntou: para drageados tipo MM, as informações do rótulo precisam estar na embalagem secundária, na caixa ou só no blister? Então, essas informações do rótulo, elas servem para o consumidor, né? Então, assim, a legislação, ela não define se precisa estar na embalagem primária, na secundária, enfim. Ela precisa estar na embalagem que o consumidor vai ter acesso. Então, assim, se você vende o seu produto com uma embalagem secundária e uma embalagem primária, mas essa embalagem secundária, de repente, é só uma caixa de embarque, é só uma caixa que o supermercado vai receber ou que, enfim, o comércio vai receber e depois eles vão tirar dessa caixa e comercializar só com a embalagem primária, essas informações para o consumidor podem estar só na embalagem primária. Agora, se a embalagem secundária também é comercializada, aí as informações têm que estar na embalagem secundária. Se o seu produto é comercializado das duas formas, tanto na embalagem secundária quanto na embalagem primária, você precisa ter informações nas duas embalagens, tá? Então, assim, o consumidor tem que ter acesso a essas informações. Então, as informações têm que estar onde o consumidor vai ter o primeiro contato com o seu produto, tá bom? A Fernanda mandou aqui: tomara que na nova RDC de rotulagem essa parte das frações mude, porque é confuso pra gente fazer, imagina pro consumidor. Acho que não vai mudar não, viu? Mas, inclusive, enfim, não vou falar sobre isso. Tem live aqui sobre a nova rotulagem nutricional, já falei bastante. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais uma. Tem bastante gente nova, apesar de que essa live tá na íntegra lá no YouTube, mas a gente pode fazer de novo, se vocês quiserem. A Naima, não sei, desculpa. Ela mandou uma pergunta dividida em dois, então eu vou ler a primeira parte, aí depois eu coloco a segunda. Com relação à declaração de glúten, tem alguma especificação? Por exemplo, ela mandou caixa alta, negrita, etc. Existe alguma legislação que fale sobre isso? Não tem especificação. A legislação que fala sobre isso é a Lei 10.764, tá? É a única legislação da informação de contém ou não contém glúten que tem. E lá, ela não dá essas dimensões, ela não dá essas especificações para a declaração de glúten. Então, nas legislações mais novas, que tratam, por exemplo, de alergênicos e de lactose, tem essa especificação, né? Então, essas informações têm que estar em caixa alta, negrito, abaixo da lista de ingredientes, ter no mínimo 2 milímetros de altura, nunca ser menor do que a fonte usada na lista de ingredientes, tem que estar em cor contrastante com a do fundo, enfim, tem todas essas especificações. A do glúten, não. Se você for ler essa lei, eu acho que ela não tem 10 linhas. De verdade, nunca parei pra contar, mas é uma legislação bem curtinha, tipo, pouquíssimo elaborada. E ela só fala que todo alimento industrializado, comercializado no ponto de venda, pronto para consumo, embalado na ausência do consumidor, tal, precisa dizer se contém ou não contém glúten. E essa informação, o que diz lá é que ela precisa estar em destaque, de forma legível, não pode estar em locais encobertos, enfim. Então, ela só fala que tem que estar em destaque e legível. Por isso que é comum a gente ver isso em negrito e caixa alta, porque é uma forma de dar destaque para essa informação.
Agora ainda, depois que veio a legislação de alergênicos e de lactose, é mais comum ainda a gente ver essa informação em caixa alta e negrito, porque normalmente ela fica, né, depois da lista de ingredientes, que não é obrigatório a informação do glúten, tanto do contém quanto do não contém. Não tem lugar definido no rótulo, então ela não precisa obrigatoriamente estar depois da lista de ingredientes, mas é comum. E aí, como as outras informações que já ficam por ali sempre estão em caixa alta e negrito, aí a do glúten normalmente já vai em caixa alta e negrito mesmo, mas não é obrigatório, ela só precisa estar em destaque de forma legível e basicamente é isso. O PH, eu acho, né? Foi bem sucinto na pergunta dele. É tipo assim, fale sobre lote. Parece aquelas perguntas de prova, né? Disserte sobre tal assunto. O que eu tenho para falar sobre lote, que é importante? Lote, quem define é a empresa. Então, pode ser usado data de embalagem, data de validade, data de fabricação. Pode ser usado um código interno da empresa. Ele é obrigatório no rótulo de todos os alimentos e bebidas, então todos eles precisam ter lote, é uma informação obrigatória. Mas quem define é a empresa e precisa ter uma rastreabilidade, então não adianta você simplesmente inventar um código para ser o seu lote e não ter nenhum documento, não ter nenhuma... como que é o nome? Não ter... Gente... enfim, não ter essa informação, esse registro. Era registro a palavra. Não ter registro disso. Então, quem define o lote, quem define quando vai trocar de lote, é tudo a empresa, mas precisa ter uma rastreabilidade e um registro de tudo isso. Então, de resto, é você que define. Isso, Jonas, acabou de mandar aqui. Registro, controle também. Contraprova também. Tudo que vocês... Era registro a palavra que eu tava procurando. Mas precisa ter controle e precisa ter contraprova. Porque, gente, pra que serve o lote, né? Ele é pra você justamente ter ali como se blindar, ter como... Meu Deus, por que as palavras estão fugindo de mim hoje, gente? O que tá acontecendo? Por exemplo, se um consumidor tem problema com o seu produto, o que vai identificar esse produto que ele teve problema é o lote. Então, porque o nome do produto, todos os produtos têm o mesmo nome, a marca é a mesma, a data de validade, quantos lotes diferentes podem ter a mesma data de validade, a data de fabricação, tudo isso. Tem produto que nem precisa ter a data de fabricação, na verdade a maioria, né? E daí, qual é a identidade mesmo desse produto que vai identificar ele? O lote. E aí você precisa ter a contraprova, porque se, por exemplo, eu te falar, não, eu comi isso aqui, passei mal, tá estragado, veio estragado, tá com contaminação, você tem que ter a contraprova para mandar para análise, para falar, não, foi alguma coisa que aconteceu, talvez na sua casa, ou não foi desse produto tal, porque a gente tem a contraprova aqui e nada aconteceu. Então é tudo para isso, para ter controle, para ter rastreabilidade, para ter o registro do produto, tudo isso. O lote é super importante, gente. É uma informação que a gente deixa meio que passar, porque a gente vive falando de tabela nutricional, lista de ingredientes e alergênicos, que são informações muito importantes, mas o lote ele fica meio esquecidinho, né? Mas ele é mega importante também, então não negligenciem lote, viu? Inclusive, eu tava conversando com uma das alunas do VR esses dias, e aí ela falou que na empresa que eles trabalham, que ela trabalha, eles colocavam um lote tipo 0001, 0002, 0003, nananã, blá 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 blá, e foi indo assim, por anos. E aí chegou no 9999. E aí, ao invés deles continuarem e passar o lote a ter 5 dígitos agora, eles voltaram pro 0001.
E a hora que ela viu, ela falou, gente, não, pelo amor de Deus, não pode ter o mesmo lote, produtos diferentes, pelo amor de Deus. E aí ela veio me falar, não pode, né? Eu falei, não, né? Porque daí tá, eu comprei há, sei lá, 3 anos atrás o lote 0001, ele ainda é válido. Tenho aqui em casa. E aí, sei lá, minha mãe foi lá e comprou um lote novíssimo que é 0001 de novo. E aí ela teve um problema. E aí, como que você vai saber se é o 001 que eu tenho ou que ela tem? É muito louco isso, gente. Lote não dá pra ficar repetindo, tá? Em produtos diferentes, formulações diferentes, produções diferentes. Tem que ter esse controle. Vamos ver. A Grace mandou uma pergunta muito boa. Grace é VR1, gente. VR1. Vocês têm ideia disso? O alerta de efeito laxativo dos polióis é apenas para produtos da portaria 29? Putz, Grace, eu precisaria olhar a portaria 29 para te dizer com certeza, tá? Eu acho que... Eu sei que essa informação está na portaria 29, então muito provavelmente ela deve tratar de alimentos para fins especiais. Mesmo porque é comum que a gente use edulcorantes, né, polióis, que são edulcorantes, em produtos quando a gente vai retirar o açúcar e tal, e aí ele acaba meio que sendo um alimento para fins especiais, querendo ou não. Então eu acho que ele deve ser obrigatório somente para alimentos para fins especiais. Eu precisaria confirmar essa informação de verdade. Meu notebook não tá aqui para eu abrir a legislação para olhar. E eu provavelmente, se eu for olhar aqui no celular, vai dar pau nessa live. Mas eu posso até confirmar depois nos stories essa informação, mas eu acredito que ela seja obrigatória para alimentos para fins especiais, mas que a gente possa usar sim ela não é proibida em outros alimentos, e eu acho super importante usar, inclusive, porque a grande maioria das pessoas não sabe que polióis podem ter efeitos laxativos. Então eu acho válido avisar sempre que polióis forem usados ali no alimento em quantidades altas, né? E assim, quantidades altas não é 1 quilo por porção, gente. É tipo 20 gramas, sei lá. É assim. Então, eu acho bom usar. Mas deve ser obrigatório só para alimentos para fins especiais mesmo, já que é da portaria 29. A Jazz mandou que na portaria 29 diz que é somente naquelas proporções. Então, quando é menos, eu entendi que não precisasse colocar a frase do efeito laxativo, é isso? Jazz, é isso. Lá na portaria 29, ele define, na verdade, só quantidades para 3 polióis, né, especificadamente, que eu não vou lembrar agora, mas eu acho que um é maltitol, o outro é sorbitol e o terceiro... É polidestrose? Não vou lembrar qual é o terceiro. E aí ele define lá, tipo, maltitol, se tiver acima de 20 gramas de maltitol dentro da porção usual de consumo do produto, precisa avisar. Se tiver 50 gramas de sorbitol, tem que avisar. E aí lá do terceiro tem um outro que eu acho que é 90 gramas que tem que ter e tem que avisar. Então assim, desses polióis, nessa quantidade, é obrigatório que você faça a informação em alimentos para fins especiais. Se tiver menos do que isso, não é obrigatório, mas é bom para o seu consumidor. Mesmo porque as quantidades foram definidas somente para esses polióis, mas a gente tem uma infinidade de polióis que são usados aí, né? Eritritol, xilitol, enfim, todos esses ol aí são polióis. E então é bom avisar, porque eles realmente têm efeitos laxativos em basicamente todo mundo. Então é bom avisar. É a polidestrose mesmo, né? Então, são esses 3. Então, esses 3 têm quantidades definidas, mas eles dizem lá também, inclusive, outros polióis. Então, todos os polióis você precisa avisar. E esses outros não têm quantidade definida. Então, fica a seu critério, basicamente, né? Mas eu acho bom avisar sempre. De verdade.
Quando vai abrir turma nova do Vida de Rotulagem? Tatá, a gente acabou de fechar a turma. Não tenho previsão nenhuma de outra turma do Vida de Rotulagem. Eu sempre falo isso aqui. Eu gosto de evoluir bem a turma nova pra depois abrir outra, a hora que, tipo, eles já estiverem caminhando sozinhos, assim. Aí eu consigo abrir outra turma. E assim, essa foi de longe a maior turma do Vida de Rotulagem. De longe, assim. Então, não sei mesmo, vou ter que ver quando que... Ainda tem live pra fazer com eles, vixe, tem todo um trabalho aí pra fazer com a turma nova antes de abrir uma próxima, então tem que esperar, não sei te dizer de verdade. De nada, Jess. Ah, gente, ó, eu mandei essa pergunta aqui porque eu tenho recebido muito ela por DM. Então a pessoa vem e fala assim: ah, por exemplo, eu recebi essa hoje. Ah, eu tô trabalhando aqui com um produto que a área de rotulagem dele é menor do que 100 centímetros quadrados. É verdade que eu não preciso pôr tabela nutricional? Sim, é verdade. Essa é uma exceção da RDC 360. Ela, então tá, então o meu cliente quer pôr, mas aí então eu não preciso seguir a RDC 360, né? Ou então assim, eu posso, o meu produto não tem, o meu alimento não tem alergênicos de declaração obrigatória, mas eu posso declarar coco e gergelim como alergênico, né? Pode, tem estudos que dizem que esses alimentos são considerados alimentos alérgenos, mas eles não têm declaração obrigatória aqui no Brasil. Ah, então eu posso declarar de qualquer jeito? Não, gente. Se o seu produto é uma exceção, se ele tá ali na parte do não se aplica, de uma legislação, ou então igual no caso de alergênicos, sim, você pode declarar alimentos alérgenos que não tenham declaração obrigatória aqui no Brasil. Mas a partir do momento que você decide sim fazer aquela informação, você tem que seguir todas as regras. Então não é porque o seu rótulo tem ali menos do que 100 centímetros quadrados, ou então que é um alimento que está lá nas exceções onde você não precisa ter tabela nutricional, que se você decide declarar uma tabela nutricional, você pode fazer como você bem entender. Não, você tem tipo a opção de não colocar essa informação. Mas se você decide colocar, o que é bem prudente, né? O que é recomendado, inclusive, que você faça, você tem que seguir absolutamente todas as regras. Então, ou você não põe nada, ou você põe da forma correta. É a mesma coisa com esses alimentos que não têm declaração obrigatórios como alérgenos aqui no Brasil. Você não precisa falar sobre eles. Então, se você não tem nenhum alérgeno de declaração obrigatória, mas você tem coco e gergelim no seu produto e você quer falar sobre esses alergênicos, você precisa fazer a declaração de alergênicos exatamente como a RDC 26 diz. Então, não é porque você tá na exceção que se você decide fazer, você vai fazer de qualquer jeito. Se você está na exceção, você tem a opção de não fazer, mas se você decide fazer, você tem que fazer exatamente como a legislação pede, tá? A Bel também mandou uma pergunta dividida em dois, mas eu vou colocar a primeira parte da pergunta. Então ela falou assim: Olá, Bel, tudo bem? Você está aí na live? Tomara que sim, para ver sua resposta. Molho de tomate usado em pizza congelada tem que abrir os ingredientes da receita? E aí depois ela falou: se sim, tomate pelado vai ácido cítrico. Preciso declarar no produto final, mesmo sem essa função, acho que tecnológica ela quis dizer, né? Então vamos lá, gente, porque assim, Oi, Jean, tudo bem? Eu recebi uma pergunta dessa da Cris Carriel, que tava aí pela live, não sei se ela ainda tá, e que lá no suporte do Vida de Rotulagem, e que ficou lá, e que ficou lá, e que ficou lá, porque eu não sabia exatamente o que responder pra ela. Que foi? O Gabriel tá no quarto aqui, enfim. E eu não sabia exatamente o que responder pra ela. E a pergunta dela foi bem parecida. Ah, a Cris tá aí, que bom.
A pergunta dela foi bem parecida, porque ela estava falando assim: eu tenho um ingrediente composto dentro de um outro ingrediente que é só banana e um aditivo. Por ser só banana e um aditivo, eu abro essa lista ou não? Que foi a mesma coisa que a Bel perguntou lá do tomate pelado, que é só tomate e ácido cítrico. Da Cris era banana e um aditivo. E perguntou também do molho de tomate usado na pizza. E aí, eu não sabia muito bem o que responder pra Cris, porque assim... Tá, ingrediente composto, que é um ingrediente e um aditivo, será que é ingrediente composto? Ou será que não é considerado ingrediente composto porque a segunda composição dele é um aditivo, que não é considerado um ingrediente, e sim um aditivo, ou o aditivo também é considerado ingrediente? E aí eu ia na definição de aditivo na legislação e ele, na definição, é um ingrediente. E aí eu ficava, eu fiquei um tempão com essa questão da crise e tal. Aí eu fui conversar com um amigo meu, que é engenheiro de alimentos também, que também trabalha com consultoria em rotulagem. E aí fui discutir isso com ele e tal, e aí também a gente não chegou numa conclusão, e aí no fim a gente mandou essa questão para a Anvisa. Se precisava usar ou não, se precisava abrir ou não essa lista de ingredientes, se era considerado um ingrediente composto e se precisava abrir essa lista. E aí a resposta da Anvisa foi bem sucinta, porque assim, regra geral, o que acontece? É composto por mais de um ingrediente, abre a lista. Então não importa se é tomate e aditivo, banana e aditivo, isso é um ingrediente composto. Aditivos também contam. Então, e assim, a regra é, abra a lista de ingredientes compostos. Essa é a regra geral, tá? Ingrediente composto, abriu a lista. Essa regra tem apenas uma exceção, só uma. Qual é a exceção? Se o meu ingrediente composto for um ingrediente padronizado, que tem um regulamento técnico de identidade e qualidade, ou uma norma, ou ele é definido em uma norma do Códex, e, além disso, ele estiver presente no meu produto numa porcentagem menor do que 25%, se eu cumprir essas duas condições, aí sim é a única exceção que existe para a regra de abra a lista de ingredientes. Então, se eu tiver essa condição de ser um alimento padronizado, definido em RTIQ ou norma do Códex, e ele estiver presente no meu produto em porcentagem menor do que 25%, aí eu posso declarar ele só com o nome dele lá definido no RTIQ. Agora, passou disso, abre a lista. Então, sim, no molho da pizza congelada, você precisa abrir a lista de ingredientes desse molho. Você pode declarar esses ingredientes como ingredientes da pizza, entendeu? Então você não precisa escrever molho de tomate, você pode escrever tomate, azeite, cebola e manjericão, tá? Você pode declarar como ingredientes soltos, assim, como se fossem ingredientes únicos. Ou você pode declarar molho de tomate e aí colocar entre parênteses a lista dele. Agora, se o seu molho de tomate for feito com tomates pelados que tem ácido cítrico, você vai ter que abrir essa lista de ingredientes do tomate também. Então é isso. Regra geral, gente, abram a lista sempre. Agora, tem regulamento técnico, tá presente em menos do que 25%, aí é a única exceção onde você não vai abrir a lista. Isso desde que esse ingrediente padronizado presente em quantidade menor do que 25% da composição do produto final não tenha nenhum aditivo que tenha função tecnológica no produto final. Se tiver, tem que abrir a lista. Exemplo, eu usei, deixa eu pensar aqui, um ingrediente padronizado. Óbvio que não vai vir nada na cabeça. Iogurte, tá? Então eu tô fazendo um produto lá, tô fazendo uma sobremesa láctea e aí eu usei um iogurte nessa sobremesa láctea. Só que eu usei só um pouquinho, ele tem menos do que 25% da composição dessa sobremesa. Iogurte é um produto padronizado, ele tem regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, teoricamente,
Já que é um ingrediente padronizado, presente em menos do que 25% da composição do produto final, eu poderia escrever lá só iogurte integral, iogurte desnatado, iogurte adoçado, seja lá o que for. Mas esse meu iogurte tem corante, vamos supor. Ele tem corante, ele tem um corante ali vermelho, que é de morango. E esse corante é responsável, a cor do iogurte, que é dada pelo corante, é responsável pela cor do meu produto final. Então, o meu produto final só é rosinha porque eu usei um iogurte que tem um corante vermelho que deu essa cor no meu produto final. Então, esse corante tem uma função tecnológica no meu produto final. Ele não tem uma função tecnológica só no meu iogurte, ele não tá deixando só o meu iogurte rosinha. No fim, ele tá deixando toda a minha sobremesa láctea rosinha. Então eu preciso abrir a lista, eu preciso informar este corante na minha lista de ingredientes, porque ele tem função tecnológica. Agora, vamos supor que eu tô usando um presunto como recheio de qualquer coisa aí, e ele tá também presente em uma quantidade menor do que 25%. E o meu presunto tem um conservante. Só que esse conservante não tem função tecnológica no meu produto. Então, esse conservante do meu presunto não está contribuindo para a vida de prateleira do meu produto final. Então, ele não tem função tecnológica no meu produto final. Logo, eu não preciso abrir a lista, tá? Então, é isso. E aí a gente ouve gente aí falando que além de rotulagem ser só lista de ingredientes e tabela nutricional, ainda é fácil fazer lista de ingredientes. Ok. A pessoa deve achar fácil, né? É isso, gente. O que você tá falando, Carol e Cris? O que vocês estão conversando aqui? Que eu peguei no meio da conversa. Ai, não consegui achar. Lobo Mariana falou: quero fazer cursos com você. Nunca tinha assistido sua live e gostei. Que bom, Mariana. Seja bem-vinda. Você perdeu por um triz a chance de entrar no VR6. É a última chance. Que entrou aos 47 do segundo tempo entrou na terça. Que inclusive... Ai, gente, olha, não vou nem falar nada sobre essa terça. Ah, era pra ter entrado, tipo, 5 pessoas, entraram 15. Tudo bem. A Amanda mandou. Você falou da questão do catupiry. Falei esses dias catupiry aqui nos stories e mandei hoje de manhã um resumão lá pra galera do Telegram. Então, se você não está no Telegram, entre no grupo do Telegram. Deixei registradinho essa questão do catupiry lá. Você falou da questão do catupiry, também se enquadra para bis, chocolate marca, por exemplo? Sim, gente. Então, contextualizando aqui, caso alguém não esteja no grupo do Telegram, não tenha visto a postagem do Telegram, não tenha assistido os stories. Eu tava falando que é muito comum as pessoas acharem que catupiry é um queijo. E não é. Catupiry é uma marca de requeijão cremoso. Eles têm um requeijão muito específico, que é lá, tem uma textura diferente, tem um sabor diferente, nananana. Tem. Mas não deixa de ser um requeijão cremoso, tá? Se você comparar várias marcas de requeijão, todos eles têm características diferentes. Uns são mais cremosos, outros são mais líquidos, outros são mais durinhos, tem sabores diferentes, um é mais salgadinho, outro tem mais saborzinho de leite, enfim, né? A Gi, se tiver por aí, pode falar melhor sobre essa questão sensorial do requeijão. Olha, Gi, inclusive, boa ideia, viu? A análise sensorial de requeijão. Pega essa dica. Gente, Gi do Sensorial Alimentos? Gente, olha que gafe, não sei o Instagram da Gi. Sensorial Alimentos, eu acho. Sigam ela. Então, o que a gente vê? Rótulos que falam assim, pastel de frango com queijo tipo catupiry. Ou então, salgado de carne com queijo sabor catupiry. Isso não existe, gente. Catupiry é uma marca. Então, assim, se esse pastel de frango não está usando o requeijão cremoso da catupiry, ele não pode falar que tem catupiry.
Se esse salgado de carne não está usando o requeijão cremoso da catupiry, ele não pode falar que está usando catupiry. Entenderam? Porque catupiry não é um queijo. Então, assim, a gente vê no mercado queijo tipo brie, queijo tipo camembert. Isso sim, gente, porque esse tipo indica que aquele produto, ele tem uma denominação geográfica. Então, ele é específico de uma localidade, de um povo, de uma região, de uma tradição, alguma coisa assim. E se ele não é produzido lá, ele não é o original, digamos assim. Então, eu sempre uso o queijo brie como exemplo. O queijo brie é um queijo da região de Brie, lá na França. Então, só é chamado de queijo brie queijos que são feitos naquele determinado jeito, com aquelas determinadas características e tudo mais, lá em Brie. Se eu vou fazer um queijo com essas mesmas características, com esse mesmo processo de produção e tal, só que aqui no Brasil eu não posso chamar ele de brie. Eu tenho que chamar ele de tipo brie. É para isso que serve esse tipo. Agora, catupiry é só uma marca, não existe a região de catupiry, isso não é uma denominação geográfica, não é um povo catupiry que fez, não, é só uma marca. Então, de um requeijão cremoso. Então, eu não posso usar tipo catupiry, eu não posso usar sabor catupiry. E outra coisa, eu não posso sair associando o meu produto a uma marca. Nem se eu uso o negócio da marca, tá? Porque eu já contei aqui, eu já tive esse problema. Eu tava desenvolvendo um rótulo com uma empresa e aí ele usava um determinado ingrediente de uma determinada marca que é líder de mercado. E aí a gente quis ressaltar isso na embalagem e quis falar que tal ingrediente era de tal marca. Muito bem, e a gente de fato usava aquele ingrediente. E aí a gente pôs. Gente, mas assim, ó, não deu um mês que o produto estava no mercado, eles receberam um e-mail da marca falando: olha, meu bem, que bom que você escolheu a gente, mas você não pode sair colocando a nossa marca como você bem quiser aí no seu rótulo. Tipo, a gente precisa fazer um contrato, a gente precisa te autorizar, a gente vai avaliar o seu rótulo e como você está usando a nossa marca, e aí tudo bem você usar. Então era um produto importado, então vieram os contratos todos lá de fora, todos em inglês. Aí vai a Aline botar o CCA para uso, ler contrato em inglês para tal, para ver, para adequar o que tinha que adequar no rótulo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente assinou o contrato, eles aprovaram um rótulo e aí beleza, a gente usar a marca. Mas tem toda essa burocracia, gente. Não é só, sair usando a marca aí, beleza. E muito menos falar tipo catupiry. E, gente, ainda essa imagem que eu mandei lá no grupo do Telegram, que foi a mesma que eu usei aqui nos stories, é um rótulo tão bizarro que, assim, é um pastel de frango com queijo tipo catupiry, que tem carne de vaca no recheio e que não tem nada que seja um queijo tipo catupiry. Não tem requeijão, não tem nem queijo. Então, eu nem sei o que dizer sobre esse rótulo. Mas mesmo que usasse um negócio lá cheio de amido, que fica mais durinho e fica com aspecto do catupiry, não pode, tá? A mesma coisa para bis, não é porque você usou ali o waffle coberto com chocolate e tal, que você vai chamar de bis. Né? Bis é um produto bem específico. Então, você só pode chamar de bis o que é bis. É isso. A Aline falou que já falou isso na empresa dela e não foi arrumado. Povo catupiry. Falando nisso, tem o pão de queijo da catupiry e é maravilhoso. Nesse caso, é recheado com o requeijão da marca. Mas tem, gente, várias coisas com catupiry, e que não necessariamente são da marca catupiry, mas eles fazem ali acordos. Então eu vou lançar agora, sei lá, uma torta de frango no mercado e eu quero usar catupiry. Aí eu vou lá e compro da catupiry
um estoque de requeijão cremoso. Coloco ali na minha torta e falo, olha, catupiry, eu quero falar que eu estou usando catupiry. Eles vão me liberar lá a marca, sei lá o que precisa fazer, assinar contratos e usar da forma que eles querem e pronto. Eu vou falar que ali tem catupiry. Mas precisa de tudo isso. A Rafaela falou que hoje mesmo ela viu um pão de batata com catupiry. Será que era catupiry mesmo? Fica aí essa questão. A Fernanda falou a língua internacional. Sou muito bilíngue, Fer. A Leda falou que todos os salgados colocam catupiry. Então, né, não que não seja aplicável isso, tá, gente? Isso não é uma questão de rotulagem, isso é uma questão de uso inapropriado de marcas. E de entender que catupiry não é um queijo, é uma marca. Mas quando você tá na vendinha da esquina, o cara tá falando que ele tá vendendo com catupiry. Você vai saber se é catupiry. Você pode perguntar pro cara, se é catupiry mesmo ou é uma outra coisa que você tá chamando de catupiry? Mas é mais difícil em serviços de alimentação. Agora, se você está vendendo para o consumidor embaladinho lá, que você tem que pôr a denominação de venda, nome fantasia tal, você meter um catupiry que não é catupiry, aí é pra acabar, né, gente? Banalizar o uso do catupiry. No fim é isso, Carol. Você definiu muito bem esse assunto. Banalizar o catupiry. A que ponto chegamos? Ai, ai. Gente, isso aqui, ó. Eu acho que eu até... A Dani mandou. Como faço quando o produto não se encaixa em nenhum item das porções da RDC? Ela deu um exemplo de café em creme. Aliás, o que é café em creme, Dani? Fiquei interessada. Falou que é café, estou interessada. Essa é uma pergunta bem frequente também, tá? Como fazer quando o seu produto não se enquadra especificadamente em algum lugar da RDC 359? A verdade é que ele precisa se enquadrar em algum lugar da RDC 359, tá? Resumindo a missa, é isso. Precisa se enquadrar. Você vai ter que achar um lugar pra enfiar ele e se enquadrar. E aí tem várias questões que a gente pode considerar. Então, assim, você pode pegar por tabela. Lá tem 8 tabelas, se eu não me engano, né? Na RDC 359. Então, tem a parte ali de carnes e ovos, de leites e derivados, de produtos de panificação, de frutas, de hortaliças, enfim, tem lá 8 categorias. Se você parar para reparar, no comecinho de cada categoria, tem a média de calorias por porção ali. Então, cada porção estabelecida naquele grupinho vai ter mais ou menos, não é exato, mas vai ter mais ou menos tanto de calorias. Vai ficar ali entre 100 e 150 calorias, tá? Então, essa é uma opção. Outra opção é você pegar produtos que sejam semelhantes mesmo. E outra opção é você classificar como alimentos prontos para o consumo, tá? Basicamente é isso, gente. Dá pra falar bastante sobre isso. Se vocês quiserem também, dá pra fazer uma live só sobre isso, sobre como definir porções ali usando aquela tabela de porções. A gente fez uma live muito boa e muito grande lá no VR sobre porção e medida caseira. Foi bem boa. Terminamos com uma dúvida, mandamos a dúvida pra Anvisa, a Anvisa respondeu, continuamos com a dúvida, a resposta da Anvisa não serviu pra nada. Basicamente isso. Mas já aconteceu também com uma aluna do VR que... Gente, sabe o que eu vou fazer? Porque toda live, principalmente de perguntas e respostas, eu fico... dá pra fazer live sobre isso? Dá pra fazer live sobre isso? Dá pra fazer live sobre isso? Não estou com nenhum caderno aqui, porque estou na sacada, vim só com o celular e o suporte dele mesmo. E aí depois eu não lembro live sobre o que eu poderia fazer. Então eu vou fazer assim, eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã. Vou abrir uma caixinha de perguntas domingo ou segunda, enfim. Vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês mandarem temas para a live, tá? Aí vocês mandam lá o que vocês querem ver na live e eu vou me organizando para fazer. Mas voltando ao exemplo que eu ia dar.
Tem uma aluna do VR que ela tava fazendo lá um produto que era pra ser usado como ingredientes de... gente, eu anoto normalmente, é que eu tô sem nada pra anotar aqui no momento. Que ela usava como ingrediente pra recheio, tipo, pra ser recheio de pizza, recheio de salgado doce, era um produto doce. E aí ela não sabia onde enquadrar, porque ela falou assim... é que o caso dela era um pouquinho mais complexo, eu não vou falar pra não confundir vocês, eu conto essa história melhor então na live que a gente vai fazer sobre como definir porções, tá? Mas no fim a gente mandou essa questão pra Anvisa, porque eu fiquei conversando com ela, a gente ficou ali desmembrando a RDC 359 e a gente não chegou em uma conclusão de como seria adequado ela pensar essa porção do produto dela. E aí a gente mandou essa questão pra Anvisa. Então, ela mandou no caso, porque dela contou certinho o que era o produto, pra que servia, no que ela tava com dúvida, se enquadrava aqui, ali, blá, blá, blá. Porque eu sempre falo, gente, quando vocês vão questionar a Anvisa, perguntem, primeiro, falem tudo que você já olhou, pra eles não te mandarem olhar em locais onde você já olhou. Segundo, no fim, deixem a pergunta de uma forma que eles respondam sim ou não pra você, tá? Não vem querer achar que a Anvisa vai te dar o caminho das pedras, não vai, ele vai te responder sim ou não. Aí ela escreveu lá todo o e-mail e tal. A hora que a Anvisa respondeu, eles falaram assim, enquadre em tal lugar. Eles deram lá, tipo, use isso aqui. E era uma coisa que se a gente parasse pra ler ali, era um quadrinho que tinham várias opçõezinhas, sabe? Não era uma coisa específica. A gente falou, bom, se a Anvisa mandou enquadrar aqui, a gente enquadra aqui, né? Mas assim, nunca passaria pela minha cabeça usar aquela porção ali, por causa daqueles alimentos que estavam escritos ali. Mas tá bom, se a Anvisa mandou, tá mandado, né? A gente guarda o e-mail como respaldo e se aí alguém falar que tá errado, a gente fala, bom, então a Anvisa falou que tava certo. Quem é você pra falar que está errado, não é mesmo? É isso. Não foi local não, viu? A Ana que falou, fiscalização local é triste às vezes. Não foi local, quando a gente manda e-mail é Anvisa nacional, não manda pra Anvisa local não. É nacional. Com ela ninguém discute. A Sam me mandou uma pergunta, Sam Consultoria. Gente, às vezes vocês me mandam uma... Gi, você tava aqui antes, te dei uma ideia de conteúdo em análise sensorial de requeijão. Gente, é sensorial alimentos mesmo. Ó, já aproveita que a Gi mandou aqui, já vai lá seguir ela, que é ótimo. Sam Consultoria falou, posso usar um... Gente, às vezes vocês me mandam perguntas, inclusive alunos do VR. Quantas vezes eu já respondi isso pra vocês? Que vocês me mandam pergunta e eu falo assim, você sabe essa resposta. Você sabe, você só quer que eu diga algo diferente. Mas você sabe. É igual a Sam. Sam, você tá por aí? Manda oi se você estiver aí. Posso usar o subtítulo mistura para pão de queijo em um pão de queijo sem queijo vegano? Você sabe essa resposta, né? Você só quer que eu te diga algo contrário, mas você sabe? Não, né? Não. Como que você vai chamar de mistura de pão de queijo uma coisa que não tem queijo? Não dá. Então não. Não pode. Carolina Pita. Nossa, que engraçado. É o nome da minha... Tem uma prima que chama Carolina Pita. O que tem a ver? Nada. Anotei aqui a Aline. Que formalidade é essa, Giovana? Essa pergunta parece muito aqui também, gente. Muito. No produto light, preciso colocar a tabela nutricional do produto normal e do light? Não, gente. Não. RDC 54, o que diz lá? Lá em algum momento na RDC 54 diz que você precisa comparar? Que você precisa ter tabelas comparativas? Não, você só precisa ter a tabela do light. E precisa ter registros, óbvio, internamente, que realmente houve essa redução, né? Você precisa comprovar isso. Mas você não precisa comprovar isso no seu rótulo através de tabelas nutricionais de comparação. Você pode ter tabelas nutricionais de comparação. Pode, mas não precisa. Não é obrigatório.
tá? E nenhuma INC, gente. A INC não fala sobre isso. A INC. A RDC 54D INC não fala sobre isso. Então, não precisa. A Cris da Nutriver Consultoria. Ai, Cris, que texto lindo que você escreveu hoje. Vocês viram, gente? Eu coloquei nos stories. Vai lá ver o texto que a Cris escreveu. Muito linda. Obrigada, viu, Cris? Mas ela falou, façam live da Aline fazendo análise sensorial de requeijão. De requeijão eu quero fazer. De requeijão é muito minha praia, gente. Eu amo requeijão, como requeijão todos os dias. Quero fazer. A Thay mandou, é a mesma coisa de no nosso caso. Eu vi no mercado uma mistura para farinha láctea. Mistura para farinha láctea? Provavelmente não deve ter a quantidade de leite para ser considerado farinha láctea, está certo? Que estranho! Eu acho que já que chamou de mistura para farinha láctea, pode ser que esteja certo. Mas estranho, achei estranho. Requeijão versus requeijão culinário. Existe essa diferença? Eu preciso ver em legislação se existe essa diferença, Giovana. Mas vamos. Ou a gente pode fazer só sobre marcas de requeijão, acho que vai ser mais gostoso, né? Qual é a diferença entre, tipo, duas marcas líderes do mercado? Tipo, Catupiry, que é tão famoso, e Poços de Calda. Catupiry, Criolo. Catupiry... Ou uma marca bem ruim. E aí a gente não revela qual é. A Lara não come lácteos, a Lara é intolerante à lactose. Eu também sou, né? Mas requeijão não me faz mal. Gente, a Lara é tão chata pra comer. Hoje eu tava comendo pera, fui dar pra ela, ela cheira e vira a cara. Ela não é esses cachorros que saem comendo absolutamente tudo. Aliás, bem pelo contrário, ela não come nem a própria comida dela. Que é comida, não é ração. Coisa de Lara. Por isso que o Gabriel perguntou, inclusive hoje, né, na hora que eu estava mostrando meu seguidor engajado, ele perguntou por que a Lara faz firula pra comer. Gente, é tão difícil a Lara comer, tipo... Vai saber. Polpa de fruta congelada deve ter tabela nutricional? Sim! Sabe dizer algo sobre concurso da Anvisa para engenheiros de alimentos? Pensa uma pessoa que nunca pensou em fazer concurso, gente. Sou eu. Pra falar que eu nunca na vida, em hipótese alguma, pensei em fazer concurso, quando eu comecei a descobrir rotulagem, eu fui ver se tinha concurso para ser fiscal da Anvisa. E aí eu li uma página e desisti, porque não fui feita para concurso, gente, não, definitivamente. Então não sei te dizer algo sobre concurso da Anvisa para engenheiro de alimentos, eu só posso te dizer que existe, Pan, mas mais do que isso não sei dizer. Aliás, vocês estão perguntando, a Lara, ela está capotada aqui do meu lado, capotada. Tem RT e Q para pão de queijo? Essa pessoa claramente não assistiu Intensivão. Não tem. Aí ela perguntou, as lives de quarta do VR continuam? Sim, agora a gente tem uma nova turma, tem que esperar toda essa turma entrar na comunidade e aí a gente começa as lives de novo. Provavelmente elas devem continuar quarta-feira. Posso usar data de fabricação como lote de diferentes produtos? Pode ser o mesmo lote? Não li, falei sobre isso. Você tem que ter rastreabilidade e controle. Como que você vai pôr o mesmo lote para diferentes produtos? Complicado, né? Eita, tá acabando já. Essa aqui é outra pergunta, ó. Da mesma turma da Sun Consultoria, vem a Lívia. Posso usar a palavra prêmio na rotulagem frontal? Você sabe essa resposta? Não, gente. Premium é
Denominação de qualidade, a gente só pode usar se for permitido em regulamento técnico. Se não for permitido em regulamento técnico, não pode, apesar de que banalizaram o premium, o gourmet, tudo isso. Mas poder mesmo não pode. Porque, gente, sabe, vocês estão vendo essa treta que tá dando do Magnum vegano, que é vegano, não é vegano, blá, 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 e ninguém sabe explicar a legislação, né? Explicar a legislação pro povo que é bom, ninguém explica, só fica lá dando opinião se é vegano ou se não é vegano. É por isso que eu falo que precisa regulamentar as coisas, gente, porque aí quem que vai dizer que não é vegano, Magnum? Tanto que eu vi um vídeo do cara que é vegano falando que o Magnum é vegano, e aí agora vem lá post de Instagram falando isso aqui não é vegano. Ué? E aí o produto tem o selo lá da Associação Brasileira de Veganos. Quem que vai dizer que não é vegano? Cadê a legislação para definir o que é vegano e o que não é vegano? Né? Mas o Gabriel encontrou hoje o Magnum vegano, então vou fazer a sensorial, vou ter esse trabalho de fazer essa análise sensorial de um sorvete. E aí vou pegar o rótulo e deixei lá pra vocês escolherem se queriam vídeo ou live. Aí acho que tá ganhando vídeo. E aí eu vou gravar um vídeo sobre isso falando da legislação, né, meus bens? Porque aqui a gente trabalha com legislação. Então, não vou entrar nessa guerra se é vegano, se não é vegano. Eu não sou vegana, eu não tenho o famoso lugar de fala, eu não vou ficar falando disso. Então, não vou falar se é vegano, se não é vegano. Vou explicar lá os dizeres de rotulagem desse nosso querido Magnum, vegano ou não me importa. Vamos falar por que eles falam que teve contaminação cruzada, por que eles falam que contém lactose, por que isso é ou não vegano, né, no ponto de vista das pessoas que estão discutindo esse ponto. E aí é isso, vamos falar de legislação, que é o que a gente gosta de falar aqui. Certo? E aí cada um tire suas próprias conclusões se é vegano ou não. Mas qual é o ponto aqui? Vamos regulamentar essa questão do vegano, né, Anvisa, né, Mapa? Vamos regulamentar aí esse rolê que tá dando treta. Vou comer um Magno vegano depois de um churrascão. É bem a sua cara, Gabriel Pierro. É bem a sua cara fazer isso, que o Gabriel é o tipo de pessoa que discute veganismo durante um churrasco. É aquele cara que come uma feijoada e depois toma Coca Zero. Eu não posso falar que eu sou dessas, mas é porque eu gosto de Coca Zero. E porque é equilíbrio. Senão ele vai comer o Magnum sozinha. Ela vai comer sozinha. Eu vou comer sozinha, porque ele se deu o trabalho de comprar um. Você acha que eu vou dividir um sorvete? Nunca, gente. Me respeita. Então, Emiliana, ela falou, mas Aline, na questão do rótulo tem contaminação cruzada e contém lactose, aí como faz? É nesse ponto específico que eu vou fazer o vídeo, é pra falar justamente dessa questão aí. É nisso aí mesmo que a gente vai focar. Então, ó, a Gi falou, Gabriel, traz um aqui pra minha casa. Ela mora muito longe. É, Gi, você mora muito longe. Ih, vai terminar já, meu Deus, vai terminar. Então eu vou terminar aqui com o meu seguidor mais engajado, que fez essa pergunta clássica aqui do nosso querido @rotulagem, Gabriel Pierro, vulgo meu marido, perguntando, posso usar a palavra traços no rótulo? Não, meu amor, não use a palavra traços nunca. Eu vou usar, ninguém manda em mim. Inclusive, não compre rótulos onde esteja escrito pode conter traços ou contém traços. Faça esse favor. Ninguém manda em mim. É isso então, gente. Um beijo. Obrigada a todo mundo que estava aqui de novo nessa quinta-feira à noite para mais um Perguntas e Respostas. Vou deixar essa live salva, tá bom? Então, podem reassistir. E amanhã prometo que vou colocar a live com a Simone Magalhães, que agora eu já baixei o arquivo que a Simone me mandou, já editei o que tinha que editar e amanhã eu coloco ela aqui pra vocês, tá bom? E aí, vou abrir também caixinha de perguntas pra vocês darem sugestão de temas para a live. E eu acho que no fim foi isso que eu fiquei devendo, né? Então é isso. Vamos falar sobre selo. Me manda isso na caixinha que eu vou abrir aí. É isso, gente. Em breve vamos falar sobre essa questão do Magnum vegano. Beijo, gente. Tchau.